Eu continuo com a entrevista com o João Pedro Stedley. Nós falávamos da agricultura ecológica, agora vamos falar um pouco mais de política. João Pedro, o problema do impeachment, você acredita que existe esse risco? Risco sempre há, porque a luta de classes é incontrolável. Então, se a direita conseguisse galvanizar o coração das grandes massas, cria uma situação insustentável. O que não há risco é do ponto de vista constitucional. A presidenta é uma pessoa de bem, não cometeu nenhum crime, portanto não há nenhuma razão para que a direita no Brasil encaminhe impeachment. E, ao contrário, essas pessoas que vão para a rua com plaqueta de golpe, votos militares, estão cometendo um crime, está lá na Constituição. Querer derrubar o governo é um crime. Né? A Polícia Federal deveria ficar mais atenta. Isso não quer dizer que eles não tenham o direito de se manifestar contra as políticas do governo. Agora, exigir golpe, como estão dizendo, isso é uma insanidade da direita que perdeu completamente a compostura na luta de classe aqui no Brasil. E vamos imaginar, vamos tratar de um outro lado do espectro político. Você acredita que o PT seja hoje um partido em condições de liderar a sustentação política do governo? Acho difícil. Já não está fazendo isso. Né? O que nós estamos percebendo nessas mobilizações do 13, nessas plenárias, que inclusive ontem à noite eu estive em Belo Horizonte, repetindo a que teve aqui em São Paulo e que nós estamos fazendo em todas as capitais, é que os movimentos... Plenárias de movimentos sociais, independente dos partidos. Independente dos partidos. São os movimentos populares que estão tomando a dianteira. Seja os movimentos históricos, como são a CUT, a UNE, o MST, a Central de Movimentos Populares, seja esses outros novos movimentos que têm surgido, né, como o movimento de moradia, o Levante Popular da Juventude. Então nós temos feito plenária nos estados que não baixa de 500 militantes que atuam nesses movimentos. E essas militantes, lideranças de movimento. Porque na prática a imprensa inclusive manipulou nas estatísticas. O que houve 13 e 15 não é uma comparação estatística. O 13, quem foi para a rua, foi uma militância que tem consciência da situação da luta de classe, dos perigos de um golpe, e que estão organizados nesses movimentos. No dia 15 foi uma classe média, né, que não aceita as mudanças que estão em curso no Brasil e está apelando para o golpe. O povão, a classe trabalhadora em geral, ainda está no sofá, não foi para a rua. E é esse que está em disputa. E por isso que nós temos denunciado, porque a Globo tem feito um papel perverso todo o tempo de tentar tirar o cara do sofá e levar no do 15. E nós, sem instrumentos de comunicação de massa, temos feito um esforço de fazer trabalho de base nas nossas bases. Se eu entendi bem, então, você acredita que desses movimentos sociais, acima do PT ou além do PT, é que vão dar uma sustentação política para a presidenta? Mas e a batalha do Congresso, por exemplo? A batalha do Congresso, infelizmente, ela só vai funcionar como um espelho das ruas, assim como foi toda a história do Brasil. Então, os conservadores dominam o Congresso porque a democracia brasileira foi sequestrada pelo financiamento privado das empresas. Então hoje nós não temos mais bancada de partidos, nós temos bancada da Monsanto, da Vale, do Bradesco, do Dantas, do Eike Batista, de todos os que financiaram, menos dos partidos. Dos empreiteiros, sim. Dos empreiteiros. Tem uma bancada poderosa. Dos empreiteiros, dos bancos. A bancada da bola. A bancada da bola, da bala. Da bala, que tem muito gaúcho. Muito gaúcho, por causa da fábrica que tem lá. A Taurus. Da Taurus. Então, o Congresso vai ser o espelho da sociedade. Por isso que nós temos insistido. Não adianta nós só dar uma batalha lá no Congresso, se articular com os poucos deputados de esquerda que tem. O papel nosso como movimento social, nessa altura da luta de classe, é fazer a disputa nas ruas. Para, com isso, politizar a sociedade. Inclusive, fazer com que a sociedade reflita sobre os perigos que estão acontecendo no Congresso e essas tentativas de golpe que a direita, insanamente, vem repetindo. Então, nós só temos um caminho nessa altura do campeonato. É levar o jogo para a rua e motivar a nossa base, que ainda não foi para a rua,
Quem está indo foi só os movimentos, só os militantes. Só os militantes. Por isso que não dá para te comparar o número. Né? Entendi. E nós esperamos que vá aumentando, inclusive para esse mês de abril nós temos um calendário todo programado, agora dia 7 de abril vamos voltar a fazer manifestações, ainda que seja de militantes. Tem um componente que eu acredito que pode massificar, trazer a turma da classe trabalhadora para a rua, que foi mais uma burrada dos tucanos, porque essa semana eles entraram com um projeto de decreto legislativo no Senado para fechar o Mais Médicos. Ora, e mandar embora os cubanos. Se esse projeto de decreto legislativo e só passa pelo Senado, não precisa ir pela Câmara, porque eles interpretaram a lei como se fosse um simples acordo bilateral Brasil e Cuba, e, portanto, pela Constituição, acordos bilaterais têm que ter aprovação do Congresso. Como não passou para o Congresso, porque de fato não é um acordo bilateral, é um acordo do Ministério da Saúde com a OPAS. Com a OPAS. E por isso tem que nada não é a ver só com Cuba? E não é só cubano que não é só cubano e brasileiro e tal. Isso. Então não tem base constitucional. Mas eles nos deram a dica. Então agora nós temos que fazer um trabalho de base, ir lá no posto de saúde em todos os municípios, vocês que estão acompanhando, e dizer para aqueles 44 milhões que são atendidos pelo Mais Médicos, o atendimento de vocês está em risco, porque os tucanos, através do senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, encaminhou um projeto de decreto legislativo que ia acabar com Mais Médicos. Então pode ser que aí nós tenhamos uma motivação para trazer esse povão para a rua, para ele se manifestar, que é o único lugar de nós fazer política séria hoje no Brasil. E você acha, então, que esse ajuste da presidenta Dilma é um obstáculo a... Eu acho que o ajuste que o Levi está fazendo não é obstáculo, é uma burrice. Primeiro, nós reconhecemos que o Brasil está em crise econômica, que há desequilíbrio no orçamento. Isso. Porém, como tu sai desse desequilíbrio, é que nós propomos abertamente lá para a presidenta na nossa manifestação no Rio Grande. Nós propomos que o Levi sente com os economistas do Brasil que tem acompanhado, como o Beluso, como o Coutinho, que são do... Então aí, né, com Nelson Barbosa, sente com os movimentos populares que nós não somos idiotas, nós temos ideias também sobre a economia. E construamos uma outra alternativa. Nós achamos que é equívoco cortar, por exemplo, 30% do Ministério da Educação, 30% do Ministério da Saúde, 30% da moradia. Por que os movimentos de moradia estão se alçando? Porque desde setembro, Paulo Henrique Amorim, não sai nenhum contrato novo da Caixa para moradia. E por que não tem dinheiro a Caixa? Porque o Tesouro cortou as transferências que vinha do Ministério da Cidade e do MDS. Então, quando o Levi corta no orçamento gastos sociais, quem paga a conta é os trabalhadores, porque diminui o ritmo de chegada das políticas sociais lá para quem necessita. Segunda coisa, é uma burrice querer cortar de seguro-desemprego. Tá bom, há desvios, isso tu ajusta por portaria, não precisa fazer aquela encenação toda. Né? Há desvio nas viúvas? Então, ajuste por portaria, mas isso não é a solução para o problema do desequilíbrio. A solução para o problema do desequilíbrio está no superávit primário. Nenhum país do mundo mais pratica superávit primário como uma cláusula pétrea, como aqui no Brasil fazem. Primeiro você tem que garantir os gastos sociais. Se sobrar, tu paga juro. Aqui no Brasil é o contrário. Primeiro tu garante o superávit primário, que é para pagar juro. Aí, se sobrar dinheiro, tu vai fazer investimento social. E eu acho que a receita, inclusive, você me desculpe me alongar, o próprio Lula deu em 2008. Quando veio aquela enxurrada da crise, tsunami, como se dizia, o que o Lula fez? Que o Levi sabe. Ele pegou 100 bilhões de reais do superávit primário, foi lá e mandou ao Tesouro. Tesouro, separa 100 bilhões no segundo semestre de 2008 e botou 100 bilhões no BNDES. E no Banco do Brasil. E disse, vocês tratem de botar esse dinheiro para investimentos produtivos na indústria. Isso. E foi isso que aconteceu. As indústrias financiaram projetos produtivos, na celulose, algumas hidrelétricas, isso gerou emprego, ativou a economia, e aí o Lula tirou sarro de nós. O tsunami aqui no Brasil foi uma marolinha. Lembra? Bem, então tá aí a receita, se ele quiser.
para a indústria voltar a crescer, não adianta aumentar juro, como ele fez, 1% já. Cada 1% de juro que aumenta na taxa Selic representa para o Tesouro 14 bilhões de reais a mais que sai do Tesouro e vai para os bancos. Com uma tese neoclássica equivocada, que o Peluso vai te explicar, que aumentar juros não controla a inflação. Aumentar juros desloca o investimento produtivo da indústria para o rentismo. Para o banco. Para o banco. Então, o cara que é capitalista no Brasil, em vez de investir na produção, onde a taxa de lucro é menor, ele bota o dinheirinho lá nos títulos da dívida interna e ganha o seu jurinho de 12,5% sem fazer nada, garantido pelo Tesouro Nacional. Não existe lugar nenhum do mundo que se ganhe dinheiro assim. Então, a Selic é 12,75%. Então, por isso que nós somos contra o ajuste. Mas não é simplesmente ser contra a política do governo. Nós queremos um diálogo porque nós acreditamos, até aconselhados por grandes economistas como o Beluso, como o Coutinho, como outros, que há alternativas a essa política atual para reequilibrar o orçamento do governo. Aqui nessa cadeira onde você está agora, eu tive o prazer de entrevistar a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e ela defendeu, ela na verdade já tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados sobre o imposto sobre grandes fortunas. Dizem, mas isso não dá dinheiro, é muito pouco. O que lhe parece um imposto sobre grandes fortunas? Nós, dos movimentos populares, assinamos embaixo. Na minha ignorância, nem sabia que a Jandira tem um projeto de lei. Tem um projeto. Me alegro e já vou procurar conseguir cópia para panfletear, como nós dizemos, na nossa base. Porque nos movimentos populares... Aproveita e faz uma panfletagem com entrevista que nos deu também o Flávio Dino, governador do Maranhão, que entrou no Supremo com o Maddim para o Supremo decidir sobre o artigo da Constituição que prevê um imposto sobre grandes fortunas. Muito bem. Nós defendíamos como tese, mas não sabíamos que já estava tão adiantado. Já tem dois atos, portanto, no Supremo e na Câmara. Ótimo, nós vou atrás disso. Agora, não sei se você... Você não tem lido Conversa Fiada, João Pedro Stélio. Eu tenho que me preocupar em ler o Valor Econômico para saber o que a burguesia pensa tá bom. Antes do que os companheiros pensam. Você precisa de um antídoto. Você fica falando em veneno na agricultura, fica lendo Valor. Você é o nosso agroecológico. Bem, o Amir Cair deu uma longa entrevista no Valor Econômico. Sim. E, portanto, aconselhou a burguesia, que é um grande economista, e ele fez os cálculos. Se nós cobrasse 1% sobre as grandes fortunas, que, segundo ele, vai atingir 1% da população, daria para recolher no ano 100 bilhões de reais, que é justamente o dinheiro que está faltando no atual equilíbrio. Então, seu Levi... Presidenta. Última pergunta, João Pedro Stedley. Você disse à presidenta na frente dela que a Globo é a mãe do golpe. Claro. Por quê? Você acha que o povo que estava aí na rua, aquele da turma do verde e amarelo, segue os tucanos? Os tucanos ficou uma social-democracia debochada, assim, degenerada, mais do que debochada. Então não há partido de direita. Olha, o DEM... Foi o Caiado e o Agripino lá na manifestação se candidatando a líder. Pegaram eles com a mão no botija, né? Do Cachoeira. Tá aí, o Demóstenes denunciando isso. o coisa, e o Agripino... Está no Supremo. Está no Lava Jato e não sei mais no que. Bem, então, nem o DEM, nem os tucanos dirige a direita brasileira. Quem está dirigindo? A Globo. A Globo hoje é o principal partido ideológico da direita brasileira e pior, com um canhão na mão, porque eles ficaram insuflando dia e noite no sábado e domingo a turma para ir para a rua. Então espero que a Globo tenha vergonha na cara, pelo menos anuncie que nós vamos fazer a manifestação dia 7 de abril. Não vai. Não. Anuncia que os tucanos querem acabar com mais médicos, né? Claro que ela não vai fazer isso, porque seria contra a sua vida. Então, é fundamental, e por isso que nós incluímos na nossa plataforma dos movimentos populares, que se acelere a reforma dos meios de comunicação. E você acha que o governo Dilma vai fazer? Se houver pressão das ruas, sim. Só pela correlação de forças do Congresso, não. Mas as ruas podem exigir. E é por isso que nós temos que ir para as ruas.
para levantar essas bandeiras que possam fazer as mudanças que a sociedade brasileira precisa para frente, para mais democracia, mais direitos, e não como a direita quer, voltar para trás, ter golpe e essas idiotices que eles estão dizendo na rua. Muito obrigado. Obrigado a você e cumprimentos, viu? O nosso agroecológico da imprensa. Ótimo. Passa a usar esse epíteto.